Então, temos uma responsabilidade, note, essa é a responsabilidade da igreja. A responsabilidade da liderança da igreja, os presbíteros, é ensinar essa doutrina e ser exemplo. Mas para que vocês cresçam e sejam exemplo também. Com presbíteros qualificados. Não podemos ter presbíteros desqualificados. Né? Certa vez eu fui numa igreja, visitei lá, e é costume de praxe, né? Algumas chamam a gente para sentar lá na frente, né? E eu sentei do lado do presbítero. E, por uma surpresa, tinha uma cigarra no bolso dele. Presbíteros qualificados. Daí eu perguntei para uma pessoa que eu conhecia, ela falou, escuta, eu vi o presbítero lá com cigarro. Ele falou, não, sabe o que aconteceu? É que tinha uma vaga de presbítero e não tinha ninguém para colocar lá, então nós chamamos ele para completar a vaga. Gente, presbíteros qualificados, com igrejas que produzem boas obras. As igrejas têm que viver tão intensamente a vida cristã, que o viver dela, o estilo de vida, também é boa obra. E é nesse tema que nós estamos, o estilo de vida. Que estilo de vida temos vivido? Porque ser crente não é só no culto. Nós temos que ser integralmente crentes. Precisamos ter um estilo de vida de quem está em comunhão com Deus, de quem quer servir a Deus, que quer crescer na fé. Aliás, a palavra de Deus diz que a verdadeira fé é progressiva. Eu sempre tenho que estar amanhã mais crente, com uma fé maior do que ontem. Não existe estabilidade na fé. Ah, tá bom desse jeito. A hora que vier na sua cabeça, está bom desse jeito, você pode ter certeza de uma coisa, você já caiu na fé, já está caído. Porque não é desta maneira. A verdadeira fé, ela é progressiva, ela é crescente. Muito bem. Vimos a importância da pregação da palavra de Deus. Porque se nós não semearmos como igreja, se não lançarmos a boa semente da palavra de Deus, as pessoas não se convertem, as pessoas não vão crer, as pessoas não vão nascer de novo. Então é necessário o quê? Pregar. Agora, para pregar, precisa o quê? Ter integridade, né? Confirmado em vida, com estilo de vida. Precisamos organizar a igreja com presbíteros, calar falsos mestres, não permitir falsos ensinos, hipótese nenhuma. Falso ensino não tem acordo, gente. Não tem acordo. Igreja que produz boas obras. Esse é o alvo. Para as nossas vidas, para a sua vida. Produzirmos boas obras. O propósito da graça de Deus, ela redime, regenera e nos dá esperança. Acabamos de cantar. Ó, quando cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Senhor. Mas por que estamos aqui? Porque Ele nos redimiu, Ele nos regenera e Ele nos dá esperança. Por isso estamos aqui para adorá-lo, para cultuar a Deus. Isso é igreja, isso é culto. Estamos trabalhando a questão do estilo de vida. Estilo de vida é boa obra. Muitas vezes a pessoa acha que boa obra é se eu tiver que ficar dando cesta básica na cidade inteira, tiver cuidando dos enfermos. Ah, mas isso é ruim. Não estou falando isso. Nós temos que tirar da nossa mente
que só isso é boa obra. E por quê? Porque, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte: nós estamos no maior país católico do mundo, Brasil. Mesmo que você não seja católico, a sua cultura é católica. E a sua cultura sendo católica, você pensa que fazer boa obra é fazer essas ações. Porque essa é a maneira do católico crer que é o meio de salvação. Por mérito, por boas obras. E a Bíblia é clara em dizer que a salvação não é meritória. Então, o que é boas obras? Boas obras é você viver dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus. Então, vimos no versículo 1 e 2 do capítulo 3, que na sociedade é um lugar para vivermos as boas obras. O nosso papel na sociedade. Sermos obedientes à vontade de Deus. Submissos àquilo que Ele tem estabelecido. Inclusive nas questões governamentais. Ah, é difícil isso. Exato. Mas nenhum governo se estabelece sem Deus permitir. Estamos com o governo aqui no Brasil que nós merecemos. Porque a maneira como esse país chamado cristão está vivendo tem sido uma afronta a Deus e a sua santidade. Então ele está dando remedinho bonzinho para você pensar. Um governo corrupto. Por quê? Porque esse povo está corrompido no pecado. Então, para pensar um pouquinho. Mas seguindo, vamos começar no versículo 3. Viver esse novo estilo de vida. Primeiro que nós temos que entender que os presbíteros da igreja têm o dever de preparar os crentes para a sociedade e também conduzir a um estilo de vida excelente. Precisamos buscar esse estilo de vida excelente. Para isso, nós temos que lembrar, no versículo 3, que o antigo estilo de vida é como a sociedade agora. Nós éramos, antes de Cristo, dessa sociedade caída, que jaz no maligno, filhos da ira. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 3. Pois nós também outrora, nós, todos crentes, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Essa é a condição do mundo. Essa é a condição da sociedade. Essa sociedade. E nós, pela palavra de Deus, fomos tirados dela. Somos peregrinos aqui. Então vamos entender isso. O que é ser nécio? É pessoa que não sabe. É pessoa que é tola, ignorante, imprudente. Isso é o nécio. Quanto a quê? Quanto aos ensinamentos e sabedoria de Deus. Nécios, desobedientes. Não acata ordens. Não acata comandos e prescrições. Não considera autoridade. Nós estamos com uma sociedade que é essa a estrutura dela. Isso tem sido refletido dentro da igreja. Dentro da igreja. O que eu mais escuto é isso.
Ah, o pastor é o dono da verdade. Só ele sabe. Gente, eu escuto direto isso. Direto. Está ali. É desse assunto que o texto está falando. Neemias, capítulo 9, versículo 26. Neemias 9, 26. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Está falando de Israel. Deus enviava os profetas para pregar, instruí-los, e eles eram contra os profetas e virando as costas para Deus. 27. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. Vai vendo. Do jeito que está caminhando o nosso cristianismo nesse Brasil aqui, aí você vai entender o que está acontecendo no nosso governo. Mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Há esperança em Deus, sempre. Sempre. Mas precisa mudar, precisa buscar um estilo de vida, que também é boa obra, um estilo de vida excelente. Esse é o ponto. 28. Porém, quando se viam em descanso, melhorou um pouquinho, tornaram a fazer o mal diante de ti. E tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. É interessante o percurso do ser humano pecador, seja judeu ou seja gentil. Eu já vi muito pessoas chegarem na igreja, precisa de ajuda, me orienta, me aconselha. Estou precisando de emprego. Estou precisando resolver esse problema. Tá. Vamos orar. Resolveu. Acabou a busca de Deus, a busca de compromisso. Acabou ali. É isso que acontecia lá, isso que continua acontecendo. Versículo 29. Testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Interessante o homem dar de ombros, né? Eu vejo esse termo aí, eu lembro do meu netinho. O meu netinho, gente, tinha 1 aninho. Ainda colocou, precisa fazer tal coisa. Gente, com 1 ano já dava de ombro. Essa é a semente do pecado. Está dentro dos nossos corações. E somos obstinados. Exatamente o descrever das pessoas. Mas nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos buscar um estilo de vida excelente. O nosso texto vai concluir no versículo 8. Põe no 3:8 de Tito, por favor. Que é a conclusão, tá? Então vamos dar uma olhada na conclusão agora, para a gente depois voltar na conclusão.
Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas, que nós vamos estar vendo aqui, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Precisamos buscar essa excelência. É proveitosa aos homens? Sim. Se praticarmos boas obras, vai ser bom para o próximo, vai ser bom para a sociedade que estamos inseridos, vai ser bom para todo mundo. Embora criticados e condenados por isso. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Muito bem. Voltando lá no versículo 3. Nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, desencaminhados. Pessoas que não seguem os preceitos de Deus. Isaías 53, versículo 6. E 3, verso 6. Todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele já realizou essa obra por nós. Se nós estamos reunidos aqui é porque ele já fez isso em nossas vidas. Mas precisamos ter cuidado. Precisamos manter o quê? As ovelhas ouvem a voz do pastor. Ele as conhece uma por uma. Interessante, eu já falei aqui para vocês do aprisco, né? O aprisco é aquele lugar que guarda o rebanho à noite. Mas só que são vários pastores. Lembrar que o Israel antigo não tinha cerca. Então, todos os pastores estavam lá, os criadores de rebanho, e juntavam todas as ovelhas dentro do aprisco. De todos os donos. De manhã, o pastor levantava, dava lá o sinal para as ovelhas, e só as dele seguiam ele. As dos outros continuavam lá. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Voltando lá, Claudinho, por favor. Tito 3:3. Escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Pessoas que não conseguem parar de pecar. Escravos do pecado. A verdade vos libertará. Do quê? Da escravidão do pecado. Não é do Lula. É da escravidão do pecado. Né? Que o Bolsonaro usa esse. Não é do Lula. É da escravidão do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 20. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Éramos cegos, ó quão cego andei, perdido vaguei, né? Versículo 21. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Sabe a vida pregressa? Eu espero que você se envergonhe de como era antes de Cristo. Porque se não houver essa vergonha, talvez não tenha havido a transformação. 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A nova vida. Uma vida excelente. 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
nosso Senhor. Pessoas vivendo escravas de toda sorte de paixões e prazeres, voltando lá, 3:3, Tito. E vivendo em malícia e inveja. Vivendo em malícia, uma natureza maligna em ação, ativa, com maldade, maldade de coração, com desejo de possuir o bem ou a felicidade de outro. Malícia e inveja. Provérbios, capítulo 27, versículo 4. Provérbios 27, 4. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Notem, tudo isso está ligado a quê? A carne. Ligado a quê? A vida pregressa. Isso não é a vida excelente que o Senhor está desejando para a nossa igreja. Voltando, 3:3. Tito 3:3. Odiosos e odiando-nos uns aos outros. Ou seja, tendo forte aversão, com intensa hostilidade, com desejo de causar danos. Isso é como carregar lixo na alma. Mas crente pode ser assim? Pode. Pode acontecer isso? Pode. Nós temos que estar o quê? Atentos. Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. A gente precisa só um cuidado. O amor cobre todas as transgressões. Cuidado, para não ficar tudo no mar do amor. Fazer vista grossa, fechar os olhos, não tratar dos problemas. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando do fruto do Espírito, da ação do amor, mas não com aceita tudo, a qualquer preço. É mais importante a pessoa estar na nossa igreja numa vida errada do que estar lá fora. Isso é verdade? Totalmente mentira. O Senhor quer aqui pessoas ligadas a Ele, com comunhão plena nele. Então é necessário da nossa parte disciplina, fervor, o amor, lógico. Querendo a transformação das pessoas, a mudança de vida. Mas não união a qualquer preço. Porque daí não é corpo de Cristo, é ajuntamento. E o Senhor não quer ajuntamento, Ele quer o corpo de Cristo. Ele quer a unidade da comunhão, na plena comunhão com Ele e com os irmãos. Precisamos ter atenção nisso. Muito bem. Versículo 4 ao 7. A graça é a barreira de Deus no percurso do inferno. Esse mundo jaz no maligno. O curso deste mundo está indo em direção ao inferno. A única coisa que impede de caminharmos para o inferno é a graça.
E a graça se manifesta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, que é a sequência dos textos. Versículo 4. Deus Pai é a fonte da salvação. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, aqui Deus Pai, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, ele morreu por todos. Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo indivíduo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor é estendido a todos. Mas nem todos são receptivos ao amor de Deus. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus. Para quem já fez Efésios comigo, vamos lembrar. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu, quem escolheu? O Pai. Nele, no Pai, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, perante o Pai. E em amor, seguindo 5, e em amor nos predestinou para Ele, para o Pai, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo a sua vontade régia. Beneplácito é segundo a sua vontade régia. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Então só ele tem toda a autoridade. Segundo a sua vontade régia, ele escolheu, em amor, nos predestinou. O Pai. Então, Deus, o Pai, é a fonte da salvação. Deus, o Pai, é a fonte da salvação. Voltando lá em Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, é o agente da salvação. Deus, o Pai, é a fonte. Deus, o Espírito Santo, é o agente. Notem, voltando no versículo 4. O versículo 4, quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, em seu amor para com todos, está em contraste com o quê? Com o versículo 3, que falou de como que o mundo é e como o mundo vive, sem Deus. Então, se nós não estamos mais no mundo, não somos mais do mundo, é porque Deus, o Pai, é a fonte da salvação que manifestou em nós. Voltando em Efésios, capítulo 2, versículo 4. Aonde o nosso Salvador, em seu amor para com todos. Interessante que aqui vem a origem da palavra filantropia, que combina a ideia de amor, de graça e compaixão, que é manifestada na entrega do Filho. Daí entendermos o versículo 5. 5, por favor. Aí é Efésios, né? Vamos lá. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, que amor é esse? E em amor nos predestinou para Ele. Está lá no capítulo 1 de Efésios. Por causa do grande amor com que nos amou, nos elegeu, nos predestinou, nos escolheu. 5. E estando nós mortos em nossos delitos, versículo 3 do Tito 3,3. Era o caminho que nós andávamos. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A graça é... Onde está aqui? A graça é
a barreira de Deus no percurso do inferno? O que impede a gente de ir para o inferno? A graça. A graça. E a graça não é nos dada pelos nossos méritos. Nós estávamos mortos em nossos delitos. Não é por mérito. É pela vontade régia dele. Tito 3:5. Tito 3:5. Não por obras de justiça praticadas por nós. Notem, nós precisamos ter boa obra? Sim, mas não é aquela que a gente pensa que é. É aquilo que a gente faz para glorificar Deus. Com estilo de vida excelente. Isso é boa obra. Mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Ninguém se torna cristão vivendo uma vida cristã. Ninguém se torna cristão vivendo uma vida cristã. Sabe o que tem acontecido nas igrejas, meus irmãos? Chega o visitante, a pessoa, em vez de evangelizar, a pessoa fala, vamos à igreja? Chega lá o visitante, foi à igreja. E lá o pessoal recebe bem ele. Ele se sente bem naquele lugar. Puxa, ali fala coisa boa, fala de Deus, um pessoal legal. Eu vou ficar por lá. Fica lá um tempinho. Escuta, vamos fazer classe de batismo? Vamos, faz classe de batismo. Daí é batizado. Daí ele começa a falar igual crente, se vestir igual crente, carregar a Bíblia debaixo do braço igual crente. Viver uma vida cristã sem ser cristão, nunca nasceu de novo. Está lotado. Infelizmente, é a grande maioria dos crentes que estão nas igrejas evangélicas hoje. O maior campo missionário hoje se chama igreja. Porque as pessoas que lá estão, como membros da igreja, nunca nasceram de novo. Essa é a realidade, meus irmãos. Veja só, vamos pensar estatisticamente. Cheguei aqui em Lambari e comecei a evangelizar. As 10 primeiras pessoas que foram evangelizadas nessa cidade, todas eram membros de igrejas evangélicas batizadas e ativas na igreja. Todas as 10. Ademir era um, verdade. Foi um dos primeiros, faz parte desses 10. Meus irmãos, esta é a realidade. Por quê? Porque a coisa começa nesse sentido. Não por obras de justiça praticadas. Começa a viver uma vida cristã sem ser cristão dentro. Parece crente, mas não é crente. Esse é o ponto. É aqui que nós estamos. E aqui é uma situação real que precisa ser tratada. Porque todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia, diz a palavra de Deus. Isaías 64:6. Texto conhecido, mas a gente acaba esquecendo, né? Vamos dar uma olhadinha. Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Todos somos como o imundo. O que é o imundo? Leproso.
Naquele tempo, como que eram tratados os leprosos? Passava faixas. Por causa das feridas purulentas, porque a pessoa estava apodrecendo vivo. E lepra, ela é contagiosa. O que ele está falando? Que nós, os pecadores, somos como imundo, como leproso. E todas as nossas justiças, tudo aquilo que a gente faz, as boas obras, são como o trapo que enrolou o leproso. Contaminado, que conduz à morte. Meus irmãos, não são as pessoas boas, entre aspas, que são salvas. Não são essas. Mas pecadores arrependidos, salvos pela graça de Deus, são esses. Eu fui criado numa igreja aonde, para você arrumar um namorado, uma namorada, bastava que a pessoa falasse, eu creio em Deus. Então, quando chegava nessa questão dos qualificação dos presbíteros, a coisa ficava complicada. Um era casado com uma mulher que não ia na igreja. Nem os filhos. Aí já fica meio estranho. Certa vez teve um aniversário na casa dele, eu fui lá. Perguntei para ele, escuta, e a sua família, por que não vai na igreja? Porque todos são salvos. A palavra de Deus fala, crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa vai ser salvo. Olha onde chega a ignorância da palavra de Deus. Presbítero. Tinham 2 presbíteros. Daí o outro, eu nunca vi a mulher dele. Perguntei para minha mãe, mãe, e a esposa do presbítero lá? Eu não vejo ela na igreja também? A outra? Ah, não é, é que ela é espírita. Ele casou como espírita. E aí, gente, como que fica? Estão falando de igreja protestante, igreja reformada, igreja dita como séria. Fui lá que eu fui criado. E aí? Não tem essa situação. Mas nós somos salvos segundo a sua misericórdia. A salvação é pela misericórdia, é obra da misericórdia de Deus. E não da justiça de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o pecado não vai ficar impune. E se nós somos pecadores, nós somos obra do quê? Da graça. Porque se for a justiça de Deus, nós temos que estar no inferno. Misericórdia provê um caminho íntegro para o qual a punição é desviada. A minha punição, a sua punição foi colocada sobre Cristo na cruz. O pecado foi punido. A justiça foi feita. Mas só desfruta disso quem crê. Ele amou todos, mas só quem crê é salvo. Voltando lá, Claudinho. Tito 3,5. E ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Como que se dá essa salvação que ele está falando aí? Por meio do milagre do novo nascimento. Pela obra do Espírito Santo. Esse lavar que ele está falando aqui, não tem nada a ver com batismo. A grande maioria das igrejas evangélicas crê que as pessoas são salvas pelo batismo. Isso é dogma católico.
Por isso que eu falo, pessoal, nós temos uma cabeça mais católica que você imagina. Salvação por batismo é catolicismo. Batismo não salva ninguém. A finalidade de um batismo é testemunhar que eu já nasci de novo e testemunhar para aqueles que estão vendo o meu batismo, eu sou de Jesus. Eu não estou me tornando de Jesus agora, eu sou. Então aqui não tem nada a ver com batismo. Então, assim, no meu caso, eu não sou batizada. Sim. Mas eu nasci de novo. Sim. Se eu morro hoje, eu sou salva? Lógico. O batismo é um testemunho de fé. Ele não é um meio de salvação. Ok? Então, esse lavar não só não tem nada com o batismo, como o batismo não é capaz de salvar ninguém. Mas nesta regeneração que nós estamos vendo no texto, o Espírito Santo é o agente da salvação. E a palavra de Deus é o instrumento. Vamos lembrar da sequência que nós já estudamos. Em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito. Que água é essa? Batismo? Não. É a palavra de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito Santo é espírito com letra minúscula. É o novo nascimento. Quando a gente vai para o texto de 1 Pedro 1,23, fala que nós somos regenerados, nascidos de novo pela palavra de Deus, que foi fecundada pelo agente Espírito Santo. 1 João, põe lá para mim, 1 João, capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica a justiça. 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, o Espírito Santo, que é selado com o Espírito Santo quando crê. O Espírito Santo é o agente da salvação, ele que germina a semente da palavra de Deus. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Mas o Espírito Santo pode se afastar da pessoa? Não, a pessoa pode neutralizar o Espírito Santo. Ele está lá, é o selo. Não entristeçais o Espírito Santo, está lá em Efésios. Tá? Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, não vive esta vida excelente, esse estilo de vida excelente, tá? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama seu irmão, que é uma maneira visível de você ver. Muito bem. Versículo 6. Tito 3:6. Agora nós vamos ver, note, são 3. Deus Pai é a fonte da salvação. Deus Espírito Santo é o agente da salvação. Deus Filho é o meio da salvação. Versículo 6. Que aquele que derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Volta no 6. Volta no 5, está faltando um pedacinho aqui. Ele vos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que é o agente. 6. Que ele derramou sobre nós ricamente, o Pai,
por meio de Jesus Cristo, o Salvador. Ele é o meio, por meio de Jesus Cristo, o Salvador. Jesus Cristo é o meio da salvação. Efésios, capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. No qual, Jesus, temos a redenção, o perdão. É tirado, o fim da lei é Cristo, termina ali. Pelo seu sangue. Nós somos comprados por preço, pelo sangue de Jesus. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. A remissão dos pecados, o lavar regenerador, somos salvos. Segundo a riqueza da sua graça. Graça é a barreira de Deus no percurso do inferno. Todos estávamos indo, segundo o curso desse mundo, para o inferno. Surge uma barreira para não irmos para o inferno. A graça. E o Senhor Jesus derramou e tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas. Concluindo, versículo 8. Tito 3:8. Fiel é esta palavra. Tudo isso que vimos. Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a essas coisas, a esses ensinamentos todos que vimos aqui, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estilo de vida também é boa obra. Precisamos buscar esse estilo de vida excelente. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Concluindo, o dever dos presbíteros é preparar a igreja para a maturidade, como vimos. Uma vez que foram libertos das garras do pecado, eram escravos, oferecendo uma posição de justiça diante de Deus, uma vida reta, excelente. A resposta a tal dádiva que Ele nos deu, o Senhor, é a intensa dedicação à prática de boas obras. E não podemos esquecer que essa carta de Tito é a quem? Aos cretenses. E como viviam os cretenses? Dissolutamente. Valia tudo, podia tudo, igualzinho está se vivendo aqui. Mas esse viver aqui em Lambari tem que ser da porta para fora, daqui para dentro não. Daqui para dentro é nova vida. É a prática de boas obras, uma vida excelente. Por causa do Senhor Jesus. É este o ensinamento. E vamos concluir na terça-feira a carta toda. Ok, irmãos? Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar em pé? Senhor, queremos agradecer. Agradecer, Senhor, porque o Senhor tem feito essa grande obra em nossas vidas. Não por mérito que há em nós, mas por causa do teu grande amor, que nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou em amor. E queremos, Senhor, que possamos, de conformidade com o selo do Espírito Santo, termos nitidez, clareza no entendimento da tua palavra. E o mover da nossa fé pelo agir do Espírito em nossas vidas. E que possamos desfrutar da grande obra de Cristo em nós, no qual temos a esperança, no qual, Senhor, temos absoluta certeza daquilo que o Senhor tem para realizar, e que o Senhor está concedendo toda a direção e força necessária para vivermos de maneira santa e irrepreensível. Grato, Senhor,
pelo teu agir. Clamamos que o Senhor possa cumprir essa obra em nossas vidas e que possamos viver intensamente isso para o louvor da sua glória. Assim oramos, no nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, amor manifesto na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos ensinar, a nos consolar e nos guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Que, irmãos,